Seja muito bem-vindo a mais um episódio do VibraCast, esse espaço que a gente chama para conversar aqui líderes de tecnologia, executivos, CEOs, CTOs, aqueles que estão tomando as decisões mais difíceis nesse momento do mercado de tecnologia que está em transformação com a IA, que são as decisões estratégicas, aquelas que geram de fato impacto e resultado direto para o negócio. Eu sou Leandro Oliveira, eu sou CEO da Vibra e seu host aqui nesse podcast. A Vibra é uma consultoria que ajuda as empresas a repensarem seus processos de desenvolvimento de software, trazendo a IA como pilar fundamental. Então é deixar o processo antigo de lado e repensar nessa nova era com IA. Com isso a gente tem conseguido ajudar as empresas a ter uma redução de ciclo de desenvolvimento de até 85%. Aqueles projetos e trabalhos que eram feitos antes ali em meses estão conseguindo ser entregues ali em semanas ou até um mês aí no máximo. A gente faz isso através do modelo de squads cognitivos que traz para um novo fluxo de trabalho humanos e agentes de IA operando em conjunto e de forma coesa. Bom, hoje eu estou aqui para falar de um tema super importante aí dessa transformação desse mercado que eu citei no início, que é o modelo tradicional de delivery ainda funciona na era da IA? E para falar sobre esse tema, sobre modelos de alocação, modelos de contratação, o que de fato ajudava as empresas antes a mexer ponteiros estratégicos, né? Foi passando por essa transformação. Eu trouxe aqui um convidado super especial, um amigo, que é o Bruno Bellini. Vou fazer aqui a apresentação do Bruno, depois vou trazer aqui um espaço para você se apresentar, tá bom, Bruno? O Bruno é executivo de tecnologia da Supero, um grupo empresarial com mais de 20 anos de atuação, especializado em soluções tecnológicas, inovação e gestão, apoiando empresas em desafios de escala, eficiência e transformação. Ele tem mais de 20 anos de experiência liderando operações e estruturando áreas de TI em empresas de médio e grande porte, com forte atuação na construção de gestão de modelos como fábrica de software, AMS e estruturas de delivery em escala. Ao longo da carreira, esteve diretamente envolvido em criação de modelos operacionais focados em eficiência, crescimento sustentável e entrega em ambientes complexos. E hoje também atua muito próximo à aplicação prática da inteligência artificial e da evolução desses modelos dentro das empresas. Brunão, muito obrigado, meu querido, por você aceitar esse convite aí para bater esse papo comigo. E, cara, fica à vontade para se apresentar. Obrigado, Leandro, pelo convite. Obrigado, ouvintes que estão ouvindo esse podcast. É uma honra estar aqui contigo, Leandro. A gente já conhece já há um tempo. Trocamos várias experiências. A gente trabalha em ramos muito igual. Então, para quem não me conhece, sou Bruno Bellini. Então, eu trabalho, como o Leandro falou, mais de 20 anos com tecnologia, levando soluções para o cliente, escutando a dor dele. Então, a ideia é que hoje a gente conversar um pouquinho desse novo modelo, tanto que a IA que está entrando, revolucionando esse mercado, e como que a gente pode contribuir para os nossos clientes. Maravilha, Brunão. Não comentei, mas eu me conectei com o Bruno através da CTO Real, que é uma comunidade de líderes de tecnologia que eu lancei no ano passado, tenho o prazer de liderar. Então ali é um espaço seguro onde acontecem muitas trocas, né, do dia a dia de quem está nessa posição com pares, para poder ali realmente compartilhar experiências, aprendizados, dores, desafios, né, e esse, vamos dizer assim, impacto da IA em diferentes modelos de negócio, em diferentes operações, tem sido uma conversa recorrente, né, Bruno? E aí resolvi chamar o Bruno aqui para a gente conversar um pouco, porque a Vibra tem um histórico de 10 anos no mercado e a gente vinha atuando no modelo de talento como serviço. Então, acho que eu e o Bruno aqui, a gente teve esses desafios de troca muito próximos de modelo de negócio, né, e foram impactados tanto, né, as empresas que ele vem passando, vem atuando, quanto a Vibra dessa transformação. Então, acho que esse tema vai ser uma troca muito rica aqui. E eu já vou entrar aqui nas perguntas, Bruno. E aí, pensa sempre que a gente está aqui com líderes executivos como você aqui ouvindo a gente. Então, tenta trazer aqui um direcionamento bem prático para o pessoal, porque o pessoal já sai daqui, né, podendo usar no dia a dia. Vamos lá. Quando você olha para modelos de fábrica de software, AMS, alocação, como você enxerga o papel que eles tiveram na evolução da tecnologia dentro das empresas? Leandro, quando a gente olha esses modelos, né, do passado, ainda é usado, né, a gente, como a sua empresa, o Grupo Supero e outras empresas nesse ramo, eles tiveram um ponto muito grande de alavanca que eu vejo dentro dessas empresas. Primeiro, né, o cliente antigamente ele não sabia por onde começar, ele tinha uma dor, quero fazer um projeto, mas por onde? Geralmente atrasava projetos, indicadores que não eram controlados. Então, quando eu olho esse modelo de fábrica de software, ou alocação, ou AMS, eu vejo que esses modelos que a gente veio auxiliando a empresa, a gente foi construindo indicadores, governança, padronização. Então, eu acredito que todos esses modelos que a gente veio trabalhando, a gente mudou esse mercado. Até o ano passado, vamos dizer assim. Quando a gente olha que a IA está entrando, a gente começa a rever tudo. Preço, estratégia, crescimento, se o meu mercado ainda vai ser competitivo ou não. Então, quando eu olho
a tua pergunta é, eles tiveram um papel fundamental? Sim, com certeza. Primeiro que eu vejo é a ordem, né? Quando a gente conversa antigamente, quando eu comecei, tem mais de 20 anos de experiência de prestar consultoria, muito da nossa consultoria a gente entrava pelo um projeto. Ganhou um projeto e aí depois a gente vai chegar no nível até de estratégico, de ajudar a empresa na governança, na arquitetura, no indicador, no SLA, que ele não sabia nem controlar. Mas quando a gente olha hoje a IA, ela revisa tudo isso. A entrega, a aceleração, o time to market. Então, para mim, a gente está vivendo maior disrupção que a gente viveu até hoje na parte de tecnologia e dos serviços também que a gente está ofertando cada vez mais para os nossos clientes que estão lá na ponta e os diretores que escutam a gente aqui também. Maravilha. Eu lembro de uma das conversas que a gente teve no ano passado, né, Bruno? Falando sobre um pouco do impacto que a gente estava sentindo da IA, né, nos nossos modelos e tudo mais. Acho que ali a gente começou a ter essa troca de entendimento realmente de transformação. Passando para a próxima pergunta, quando esses modelos são expostos ao contexto atual, né, com a IA entrando no desenvolvimento, o que começa a acontecer na prática, na tua visão? Na prática, o que eu vejo, né? Primeiro, eu vou falar do time. Acho que o time de desenvolvimento que está lá na ponta, ou dentro de um cliente, ou nós mesmos que trabalham prestando esse tipo de consultoria, o impacto primeiro que eu vejo na prática é o time de desenvolvimento. Por quê? Antes ele era o poder, né, de desenvolver, de entregar a solução. Hoje ele tem um agente do lado, o IA do lado dele, que entrega melhor do que ele, mais rápido do que ele, que pensa no contexto que às vezes ele não conseguiu pensar. Ou seja, no teste, na codificação, na homologação, na liberação para o cliente, que é mais rápido do que ele. Então, quando a gente começa a olhar esse contexto, eu vejo que o desenvolvedor que está ali no front, ele passa de ser desenvolvedor para o orquestrador. Então, ele passa de ser o dev simples como o engenheiro, para olhar assim, tá, esse caminho faz sentido ou não? As perguntas que eu vou fazer. Pegando o nosso dia a dia, uma analogia bem simples, assim, até para quem está ouvindo a gente, é quando a gente vai pro trabalho. Todo mundo hoje sabe a nossa rota, né? Que você sai de casa, vai pro trabalho, e a maioria das pessoas tem certeza que sabe a rota, mas liga o Waze. O Waze ou outro aplicativo lá para ver se tem tráfego, se tem trânsito, se vai ter acidente, se vai ter a rota. Então a gente fazer uma analogia ali pro dev é igual a nós, a gente sabe fazer as perguntas, a gente vai perguntar, mas a gente vai orquestrar. Aquela rota faz sentido? Pô, ele colocou lá que vai ter um trânsito, mas faz sentido? Não, eu vou desviar por outro caminho mesmo, ele mandando, mas eu vou para outro. Então, o dev, ele passa a ser, além do desenvolvedor ali, um orquestrador. Então, é um pouco do que aqui no Grupo Supero a gente está fazendo muito isso. Colocando o dev muito mais como a pessoa que orquestra do que simplesmente um desenvolvedor puro ali. Então, o papel do desenvolvedor do futuro, não só futuro, mas olhando para agora, é sair dessa visão de só programar, entre aspas, né, e sim um orquestrador. Fazer as perguntas certas para aí entender se aquele contexto é o que faz sentido que vai virar o jogo. Então, na minha visão, na prática sair daquele modelo simplesmente desenvolver código e sim orquestrar toda essa visão para entregar realmente aquilo que o cliente precisa lá na ponta. Você comentou, Bruno, sobre a gente ver mudanças no papel do desenvolvedor, né? Quando entra a IA no processo e tudo mais. Uhum. Eu queria entender um pouquinho mais a fundo esse ponto. Além do desenvolvedor, o que você percebe mais? Existe uma mudança de ritmo de entrega? Começa a aparecer algum tipo de limitação, onde você vê que o pessoal começa a dar uma travada? Queria entender assim, beleza, entrou, otimizou, mas limitou também? Teve problemas? Teve entraves? Com certeza, eu acho que assim, a gente está falando com o humano, né? O humano sempre você vai ter as pessoas que vão querer essa mudança e tem pessoas que vão ser resistentes a essa mudança. Eu acho que o papel nosso como líder que está ali dirigindo essa empresa é patrocinar esse movimento. Então, um movimento mais cultural, um movimento de incentivar, porque às vezes a pessoa vai ter medo, vai errar, faz sentido usar, como que vai usar. Então, dentro aqui da Supero, na nossa, e quem está ouvindo também, acho que o principal ponto é incentivar esses devs, ou não só o dev, né, mas a empresa como um todo, a experimentar. Então, para sair da parte teórica, né? Então, hoje tem muito vídeo pelo YouTube, muito tutorial, mas senta a bunda lá e pratica, porque só praticando que a gente vai entender o poder da IA que ela pode potencializar para nós. Então, esse é um pouco do que eu vejo assim no nosso dia a dia.
Sim. A gente percebe, às vezes, aqueles desenvolvedores mais antigos, né, que são os existentes ainda, né? Eu lembro que a primeira vez que eu comecei a ver esse impacto mais forte no trabalho do desenvolvimento de software como um todo, eu via muita, vamos dizer assim, bilateralidade. 50-50, assim, tipo, muitos eram já super fãs, outros tinham um grande volume que era resistente. Hoje eu já vejo que a resistência está ficando cada vez menor, né? Tipo, não sei exatamente quantos por cento, mas já representa um percentual extremamente menor, porque realmente, né, a IA vai comprovando, né, quando bem direcionada, né, essa mudança. Mas acontece, né, ainda esse tipo de percepção para alguns não, ainda acho que, né, o processo antigo funciona melhor. Mas é uma transformação, né? É uma transformação, e quando a gente pega assim, antigamente, né, Leandro, até quando eu falo antigamente, eu tô falando até do ano passado, assim, né? Quando o pessoal conseguiu experimentar mais a IA. Quando o próprio cliente chegava para um desenvolvedor, falava, ó, eu queria uma tela, uma melhoria, esse relatório, muito estava na cabeça do desenvolvedor fazer as perguntas, ou fazer a prototipação, ou fazer a ideação, a concepção. E hoje, com essa visão da inteligência, né, o próprio cliente, muitas vezes, ele chega com o desenvolvedor com algo pronto. Então, a gente está saindo de uma disrupção muito grande, porque antigamente quem tinha o poder do desenvolvimento era só o desenvolvedor. E hoje a gente começa a quebrar essa barreira que qualquer pessoa que tenha vontade, de sentar lá e olhar um pouquinho as ferramentas que a gente tem, chega para o desenvolvedor e fala, olha, eu quero uma tela, um relatório, já com o protótipo pronto. Então a gente está vivendo um mundo, ou seja, o desenvolvedor que está ali na ponta, ou ele se adapta, ou se adapta. Então não tem como não se adaptar a esse momento que a gente vive hoje. E as ferramentas estão aí para a gente acelerar nosso cliente, a dor dele. Então, o desenvolvedor que está lá na ponta, esse é o papel fundamental que ele precisa ter. Aprender e ajudar a acelerar a dor do nosso cliente final. Sim. E agora, nesse contexto que a gente está falando aqui sobre essa adaptabilidade, essa mudança do papel, essa quebra de resistência, vamos dizer assim, você entende que esses modelos que a gente discutiu, né, sobre alocação, AMS, enfim, eles ainda trazem eficiência, né, a nível de custo, velocidade, previsibilidade que o negócio exige? Como é que você vê esse impacto, né, a nível de modelo? O modelo tradicional, né, 100% vivido, eu acredito que não, né? Então, o modelo tradicional, para quem está ouvindo, o que é? Baseado em hora. Eu vou contratar alguém, traz para cá. Então, assim, nós da Supero, a gente trabalha com alocação, trabalha com projeto fechado, consultoria, sustentação. Então, o que a gente está vendo esse mercado muito, né? O cliente, muitas vezes, ele chega para nós, olha, eu quero um projeto fechado, uma alocação. Vamos partir primeiro da alocação, que é um mercado muito grande ainda dentro desse ecossistema. Só que quando ele chega para nós e ele pede um alocado, ele não quer um alocado normal, que nem antes. Ele quer um alocado que vem com algum agregado de alguma ferramenta de IA ou com um skill que ele agregue para aquele projeto dele, que acelere o projeto dele. Então, quando a gente olha um projeto fechado, a gente vê o mercado, ele é cíclico, né? Ele tinha um projeto fechado, depois veio squad, alocação, depois volta para fechado, volta para alocação. O que a gente percebe muito agora? O cliente, ele quer uma parte de alocação ainda, porque ele está acostumado a contratar, e outra parte voltar muito para um projeto fechado. Só que ele não quer esperar mais 6 meses, ele não quer esperar o custo que ele tinha. Então, quando a gente olha para isso, ele quer um custo mais barato, uma velocidade mais rápida. Então, o modelo que a gente veio conversando, ele atende hoje 100%? Não. Então, ele precisa ser reinventado. Na alocação, eu preciso levar para o meu cliente algum skill, algum acelerador, para ser um diferencial para o marketing dele, lá para ele conseguir colocar o produto dele mais rápido. E, por outro lado, quando o cliente traz um projeto fechado para nós, é o quanto a gente consegue acelerar. Olhando para isso, dando um exemplo um pouco mais real, o que a gente fez aqui dentro do Grupo Supero, né? Olhando para isso, assim, eu preciso acelerar o meu desenvolvimento. E aonde está a principal dor no início de um projeto? Na documentação. Então, documentação, reunião, handoff, o cliente manda para nós, manda para o comercial, que manda para o time de desenvolvimento. Então, a gente entende que esse processo, 20% geralmente de um projeto está ali. Documentação, o que a gente fez? Fez uma plataforma chamada hoje Smart Doc, que a gente começou a usar primeiro internamente, hoje depois eu posso até mandar o link para o pessoal que consegue já acessar. E ali
essa ferramenta, ela cruza várias reuniões, várias bases de conhecimento do cliente, tem N agentes ali que faz backlog, refinamento, risco do projeto, cronograma, parte financeira. Para quê? Para acelerar o desenvolvimento. Então, o modelo no passado ele não atende, então ele precisa ser adaptado. Então, quando a gente começou a criar esse modelo de Smart Dock aqui, essa parte hoje a gente conseguiu melhorar em 95%. Nossa. Então, é uma aceleração muito grande. O mercado está mudando. Então, se a gente não muda junto com ele, ver esse movimento, a gente fica para trás. Sim. Eu vejo muitos líderes de tecnologia fazendo esse tipo de movimento, né? Olhar para esse todo, entender que mudou, olhar para o que mudou e aonde é o novo gargalo, né? E você trouxe muito bem essa questão de contexto, né? É o que a gente vê muito. Até ontem o Everton, né? O nosso CTO ali, ele fez uma postagem falando um pouco sobre isso, né? Do modelo, aquele padrãozinho, né? PO, Tech Lead, desenvolvedor e tal, e entra IA no processo do desenvolvimento, né? E agora, essa dor era criar código. Agora a dor é dar contexto, né? Então, muda o cenário de dor, muda, né, a necessidade, muda o processo, muda a forma de agir. Então, acho que é isso aí, Bruno. Acho que você foi muito, muito certeiro no ponto. Passando para a próxima aqui, meu querido, vamos lá. Quando você olha para esse tipo de cenário, sente que é preciso mudar algo de forma, na forma como o delivery de tecnologia é estruturado dentro das empresas? A gente falou aqui de uma mudança de um dos pontos, né, que é contexto. Mas pensando no todo, você entende que tem que existir uma mudança transversal, né? Muda a lógica de operação, muda a forma dos times, muda a execução? Para mim, Leandro, além do delivery, acho que a gente está falando de uma coisa cultural, né? Porque uma coisa assim, eu vou pegar lá, vou fazer o Smart Dock, que a gente fez, vocês também têm a parte ali de agentes e outras empresas, todo mundo correndo com seus agentes. Mas quando a gente começou a olhar aqui dentro da Supera, como eu crio uma empresa IA First. Então, a primeira reflexão que a gente fez, até semanas retrasadas, agora a gente meio que voltou nisso de novo, os pilares estratégicos, quais são? Então, quando a gente fala de delivery, para delivery é o impacto disso, mas a empresa e quem está ouvindo a gente dentro da tua empresa, a IA, ela é um pilar estratégico ou não? Então, acho que começa daí, a gente falar para a empresa, treinar toda a empresa. Tem gente que vai estar adaptado, tem gente que não, é um novo contexto. Então, nós aqui dentro, o primeiro passo foi cultural. Além da cultura, sim, aí são pessoas que começam a se adaptar. Eu vou dar um exemplo que eu acho bem não é engraçado, mas ele é um exemplo que materializa isso, que é o seguinte: quando a gente fez esse processo mais cultural, quem desenvolvia antes? A TI. Né? TI em qualquer empresa ali. E nós aqui também, a gente presta consultoria, mas tem as nossas dores também internas. Né? E uma dessas pessoas, que é o RH, nós que busca pessoas, faz análise de cultura, a parte de métricas, turnover, a própria pessoa do DHO fez uma plataforma. Ela chegou para nós e pronto, assim, ela chegou já com o negócio pronto. Então, quando a gente começa a olhar para isso, ela não dependeu da TI, nossa também não dependeu da nossa TI, ela mesmo fez e ficou uma baita ferramenta, que hoje a gente até usa a ferramenta dela para controle de pessoas, como que tá, nosso turnover tá bom, não tá, quais ações que a gente vai ter. Então, quando a gente olha a tua pergunta, Leandro, para mim não é só o delivery. Eu acho que é muito mais do que o delivery, é uma questão cultural. Quando a gente trabalha nessa visão cultural, das pessoas entender que elas podem testar, que elas podem errar, mas errem rápido, a gente começa a ter aí sim uma transformação lá no delivery e lá na entrega. Então, para mim é uma questão cultural de ponta a ponta, desde a concepção, setup de projeto, a execução do projeto, e um modelo que está sendo mais usado, né? Que é humano mais agêntico. Essa, para mim, é a grande virada de chave do delivery hoje. Sim. A gente está nesse impacto, no caso da Vibra, do squad cognitivo, né, que a gente lançou no ano passado. E uma das coisas que a gente viu que não é só agentes ou automações, né? Isso é parte, né? A gente destaca sempre quatro pilares. Um deles é a mudança de processo,
Outro deles é mudança de papéis das pessoas. Acho que a gente citou os dois pontos aqui. Agora você citou o quarto, né? Porque o terceiro seria automações e agentes, e o quarto é mudança de cultura. Porque não adianta, se você só trabalhar um dos pilares, você tem um ganho pontual em alguma parte, né? Vamos dizer assim, da tua entrega. Mas quando você mexe em todos esses, e aí a gente sabe também que a transformação é mais difícil, né? Porque daí é pessoas, mexe na forma como elas trabalham, como elas estão acostumadas. Não é assim da noite pro dia, né? A gente tem um processo de maturidade, de evolução aí. Inclusive, eu tenho conversado, né, com outros executivos, até alguns outros convidados aqui do podcast, que o pessoal tem falado muito nisso. Está sendo meio que uma fala comum a questão da mudança cultural. Né? Sem isso, não, é muito difícil de se conseguir um resultado consistente. Né? Você pode ter resultados pequenos, pontuais e de curto prazo, mas que não se sustentam. Daí a pouco você vai ter que correr atrás de resolver um problema de governança, um problema de dados, né, um problema de pessoas, e aí começa a dar mais dor de cabeça do que resolução. Quando você olha para esse ponto de vista dos clientes, Bruno, você vê que como é que está essa questão da expectativa versus a realidade que o pessoal chega para vocês? O cliente hoje, ele chega, a principal dor dele é acelerar. Então, como a gente atende bastante empresas de grande porte, médio para grande porte, o time dele lá já tá curto, né? Então, quando ele vem para nós, antigamente ele conseguia esperar 6 meses um projeto, 1 ano um projeto. Então, quando o desafio dele, quando ele já vem assim, eu preciso de projeto para 10 dias, 15 dias, Nossa. 20 dias. Então, às vezes, isso não é uma regra, né? Tem casos que projetos são mais complexos, mas é como a gente consegue acelerar. Eu vou dar um exemplo que a gente entrou agora, a gente estava competindo um bid e a gente foi o terceiro fornecedor assim numa ligação, é um cliente novo, ele não conhecia a gente chegou lá, apresentou para eles, ele disse assim, olha, só que esse bid fecha amanhã. A gente tinha feito a agenda com ele, Nossa. naquele dia ele falou, fecha amanhã. Meu Deus. Ele assim, ó, se vocês quiserem mandar algo, vocês mandam. Olha como o poder da inteligência. Antes a gente tinha um pré-venda, cara, grande, para fazer proposta, alinhamento, prototipação, ou fazer uma dinâmica lá de linha Inception, para a gente entender a dor. Hoje a gente tem um time completamente enxuto, com poder da IA, e ele pegou a gravação, usou uma parte desse Smart Doc do que a gente tem, que já gerou vários insights, e um dia a gente apresentou um protótipo, pegando o fio, protótipo navegável, um sistema com front e tudo, com mock, né, claro, de dados. E o cliente olhou para nós assim, eu quero esse protótipo. Olha o nível que tá. Ou seja, em um dia a gente conseguiu entrar numa competição e ele já chegou descartando outros fornecedores, porque a proposta era padrão, que a gente está conversando aqui, padrão igual, print de print. A gente chegou em um dia que antes, o ano passado, era impossível fazer isso. Hoje, em um dia a gente sai com um protótipo navegável, bonito, com as cores do cliente, ele com acesso, isso que é um diferencial, ele navegou na tela, falou, pô, é isso aqui eu quero, uma melhoria, isso aqui pode deixar numa fase 2. Então eu vejo muito disso. O mercado mudou e a gente tem que se adaptar, senão a gente tá fora. Sim. Pô, cara, isso é muito legal. Eu tinha visto uma outra empresa que tinha feito algo nesse sentido, que durante o processo comercial eles já apresentavam um protótipo, né? Usando um Lovable da vida, alguma coisa nesse sentido, que materializava, né? Concretizava, vamos dizer assim, um pouco do papo. E até durante a própria agenda comercial, às vezes ali, tipo, o pessoal tá conversando e no paralelo a galera já tá fazendo alguma coisa ali numa ferramenta assim, e no final da agenda, olha, era isso aqui, tipo, o pessoal, oh. Então, pô, muito legal, cara. É o mercado, assim, se a gente pegando muito com o movimento da agilidade. O que a gente tinha antes? O cliente tinha uma dor, a gente usava ou a dinâmica do Google ali, a design sprint, ou uma linha SEP, ou fazia uma design think ali, misturava as 3 dinâmicas para entender o cliente, a arquitetura dele, a dor dele. Isso já era rápido. Para aquele contexto até os últimos anos agora. Era rápido, porque ele ficava às vezes 3 meses fazendo levantamento, e você pega essa dinâmica de design sprint e a gente faz em 5 dias. Então, ou seja, a gente já saiu do movimento muito rápido. KIA era uma coisa que, se a gente perguntasse antes, era impossível fazer isso. Fazer um protótipo navegável que o cliente consegue acessar em um dia. Em menos de um dia, falando em um dia. Assim, era uma coisa completamente impossível. Então, eu vejo que a IA está trazendo para nós, liderança que está ali, algo que era impossível de fazer.
antes, tão rápido. Então, pegar esse caso desse cliente, ele olhou e falou assim, uau, né? Porque ele não imaginava que a gente entrou no bid no final e a gente estava com um protótipo, ele falou assim, é isso que eu quero agora, vamos negociar o preço. Ou seja, a gente já chegou já ganhando. Sim. Então, isso muda completamente o jogo. Nossa, total, cara. Pô, que legal isso aí, cara. Parabéns aí pela iniciativa, pelo movimento que vocês estão fazendo. Bruno, vamos indo agora aqui para a nossa reta final aqui do nosso papo. Tem algumas perguntinhas aqui ainda para ti. O que você acha que as empresas ainda não perceberam sobre esse momento de transição que a gente está vivendo? Eles ainda não perceberam, vamos lá. Eu acho que, assim, ó, no modo geral, Leandro, eu acho que as empresas perceberam esse movimento. Só que tem gente que ainda está mais lento e tem gente que está mais avançado. Eu vejo que são dois jogos, assim, para a gente fazer até um paralelo. Tem empresas que estão fazendo automação de algum fluxo, fluxo comercial, ou fluxo do lado da operação. Então, eles já conseguem sentir algum avanço, alguma melhoria, e eles conseguem mediar antes, pegar o caso dessa proposta que nossa, que até brinquei aqui ali antes, que demorava X dias, hoje a gente faz em um dia. Então, uma parte desse fluxo, vários clientes estão conseguindo já ter resultado, ou com uma automação, ou com uma melhoria. Mas o que eu vejo, para mim, a ruptura desse modelo é o que a gente pode fazer algo impossível de fazer. Porque antes, se eu só automatizar, estou melhorando uma parte do fluxo. Uhum. Então, tem empresas que estão só fazendo uma melhoria e tem pessoas ou empresa mudando um modelo de negócio. Modelo de contratação, modelo de escala, modelo de venda. Isso, para mim, é a parte diferencial do modelo que a gente vive hoje. Ou se a gente se adapta nessa nova realidade, ou a gente vai ficar para trás. Sim. Eu vejo muito essas duas posturas que você falou. Ou eu vou fazendo uma mudança incremental de questões pontuais, ou eu paro e faço uma transformação. Claro, a gente sabe que cada negócio vai ter o seu time, vai ter seus, né, variáveis para tomar essa decisão. Mas eu percebo que quem faz a parada para fazer a transformação, né, que demora mais e dói mais, porém consegue daí ter algo mais sustentável, é o que está tendo um movimento um pouco mais feliz, vamos dizer assim. Quem faz as evoluções pontuais tem ganhos, né? Mas é aquela questão que a gente falou antes, né? Pontuais ali. E às vezes aí demora demais. Ou às vezes tu eleva uma pessoa no time para ser essa pessoa que vai puxar o resto, dessa pessoa se diferencia tanto que se distancia do momento, do cenário, da cultura da empresa, às vezes acaba saindo. Então, tem várias, e leva o conhecimento junto, que é pior ainda, né? De putz, investir lá e aí não tem mais essa pessoa dentro de casa e começar de novo, ou enfim. Então, acho que é um momento que eu concordo contigo, acho que todo mundo já percebeu, mas já entendeu que tá numa mudança, mas ainda algumas pessoas são mais conservadoras na tomada de decisão do que outras, né? E aí tem essa mudança. E quando a gente olha esse contexto, né, parte do processo, você vai fazer uma melhoria. Você vai fazer uma melhoria numa agenda comercial, botar uma IA para ler, já para preencher o CRM, está tudo bem, faz parte do jogo, fazer pequenas melhorias. Mas quando a gente começa a olhar para o futuro, para mim é uma ruptura do modelo. Antigamente a gente conseguia fazer evoluções pequenas para a gente ser competitivo. Hoje, como está acelerado, ou eu faço uma ruptura, ou senão eu estou fora. Olhando para isso, pegando até uns exemplos, a gente, mais de 20 anos, a gente presta consultoria. A gente não tem produto. E esse ano a gente falou, vamos criar produtos internos, esses produtos a gente vai vender esse produto. Ou seja, é um novo nicho para nós também, porque se eu não vendo um produto hoje, eu não sou mais competitivo 100%. Então, a gente acredita que o modelo de fábrica ele está se adaptando, mas eu preciso de alguns produtos também para gerar receita, estratégia, crescimento. Então, para mim, ter essa ruptura também. A gente entendeu, falou, opa, que precisa fazer uma ruptura para a gente ter um crescimento mais a longo prazo, também como empresa. Sim. É como você falou, tipo, a IA permite a gente fazer coisas que antes eram impossíveis. Então, dentro desse cenário, acho que o mínimo que a gente tem que fazer é parar e pegar um quadro branco, vamos dizer assim, né? E repensar algumas coisas do zero. Sem o viés do que a gente vinha fazendo e evoluindo ao longo dos últimos anos, porque realmente é um outro contexto que a gente não tinha, né, há 10 anos, né, atrás ali. Bruno, última pergunta aqui para você, meu querido, para quem ainda está operando nesses modelos mais tradicionais, né, qual reflexão você acha que precisa começar a acontecer agora?
Acho que a pergunta e a reflexão que a gente pode fazer, às vezes o líder que está escutando a gente, se ele perguntar, o meu modelo funciona? Acho que a maioria vai falar que sim, Sim. porque até hoje trouxe ele até aqui. Mas a reflexão para quem está ouvindo a gente, os outros diretores, é esse modelo que a gente está trabalhando, ele vai ser competitivo nem daqui 5 anos, estou falando daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Então, quando a gente olha para isso, o mercado ele muda, só que às vezes a gente não percebe que ele muda. Se a gente percebeu que ele mudou, já é tarde. Então, a gente tem que fazer, começa o movimento, a gente já tem que ir junto. Olhando para isso, pegando um caso real, a Supero esse ano a gente lançou esses produtos que a gente já falou aqui e também fez aquisição de empresa. Por quê? Porque a gente comprou empresa que tem um know-how mais específico do que a gente quer, que está lá falando com o cliente, falando com a dor dele para a gente não olhar só tech. Então, a aquisição que a gente fez esse ano é muito mais voltada para vertical de negócio. Uhum. Ou seja, de vez eu falar de tech, porque tech a gente já tem uma estrutura forte e grande aqui dentro, mas como eu começo a me posicionar para falar a linguagem do meu cliente, a dor que ele tem lá. Então, é movimento diferente. Ou seja, a gente fez uma empresa, comprou uma empresa, tem a parte de tech ali no meio, mas o foco é muito mais business, muito mais negócio. Então, eu acho que a reflexão que a gente, e para quem está ouvindo a gente, é o nosso modelo, teu modelo que está ouvindo, o que ele vai mudar no próximo 6 meses? E aí a gente tem que sair mudando a cultura, processo, governança, trazer pessoas diferentes também dentro da empresa. Esse ano a gente trouxe várias pessoas aqui novas para justamente mudar a cultura, pensamento, trabalho em grupo, que isso faz a diferença para a gente ser competitivo. Sim, nossa, essa reflexão eu me fiquei pensando no paralelo que foi a reflexão que eu e a minha sócia, a Juliana, a gente teve fazendo no ano passado, né, da mudança que a gente fez na Vibra, né? Tipo, a gente tomou essa decisão, teve essa reflexão no ano passado ali para entrar em 26 com outro cenário. A gente pensou, olha, esse caminho que a gente está indo, né, é um caminho que vai ser sustentável a médio e longo prazo, ou esse momento que a gente está passando de transformação do mercado vai matar o nosso negócio, né? Então a gente tomou uma decisão bem, vamos dizer assim, dura. Exato, bem dura e bem radical, vamos dizer assim, de certa forma, né? A gente pensou, vamos dar uma guinada, né, forte para algo que a gente está vendo muito mais valor e para uma dor que está sendo muito mais latente que a gente está conseguindo resolver, que era essa frente de implantar IA nos processos das empresas, né? Então, eu entendo muito bem isso que você trouxe, Brunão. Meu querido, cara, obrigado pelo papo. Foi muito bacana poder trocar isso com você, entendendo, né, de como é que foi sendo essa transformação aí para vocês, essa mudança, esse momento de mercado, como é que vocês foram lidando com isso, né? As iniciativas que vocês foram fazendo. Parabéns aí pela essa condução, meu querido. E para encerrar, você quer deixar aqui, pode trazer uma mensagem final, pode trazer aqui, né, alguma questão da Supero, os seus contatos, fica super à vontade. Para quem quiser saber um pouquinho mais do que a gente está fazendo na Supero, tem o nosso site, o LinkedIn, a gente posta bastante coisa, supero.com.br. Quem quiser me achar também nas redes, LinkedIn, Bruno Bellini, e a gente pode explicar para vocês esse Smart Doc, fazer uma agenda, para a gente também mostrar o que a gente está fazendo dentro dessas grandes empresas e o que a gente está fazendo aqui no nosso bastidor também, todas essas mudanças com a IA e muito a parte cultural também. Maravilha, Brunão. Pô, mais uma vez, obrigado, meu querido. E para você que nos acompanhou até aqui, esse tipo de papo que a gente tem aqui no VibraCast. A gente traz quem está lidando no dia a dia aí com essas transformações, com essas mudanças e como é que está reagindo na velocidade que o mercado está exigindo, né? Com iniciativas como essa que o Bruno trouxe aqui. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. A gente se vê. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.